Bom, Mari, a gente tá agora no segundo vídeo da série do pré-natal e uma dúvida que todas as gravidinhas têm muito, né? Quais são os exames mais importantes pra gente fazer no segundo trimestre? Acho que o mais importante de todos é o ultrassom, que a gente chama de morfológico do segundo trimestre. Legal. Esse ultrassom, ele é super importante para quê? Para avaliar tanto a formação do bebê, ver se todas as estruturas se formaram adequadamente, e também para avaliação do colo uterino, que é feita uma medida via transvaginal, com ultrassom transvaginal. Tá. E com isso a gente avalia o risco, se essa paciente tem algum risco aumentado de desenvolver um trabalho de parto prematuro, Legal. por conta, né, do encurtamento, e às vezes acaba evoluindo. E algumas medidas podem ser tomadas baseado nisso. Fora isso, nessa fase a gente repete muitas vezes hemograma, repete algumas sorologias, toxoplasmose, tudo isso. Tá. E avalia se tem algum sinal de anemia, alguma coisa. Pra tomar as vitaminas necessárias. Exatamente. Legal. Vai guiando se precisa de algum reforço em alguma coisa. Bom, tem aquele exame que toda grávida de grupo de WhatsApp sabe porque manda uma pra outra, né? Ah, não, esse é o mais temido. A famosa curva glicêmica também é feita nessa fase. Tá. Idealmente entre 24 e 28 semanas. Legal. E assim, é realmente um exame que pode ser desconfortável, porque você tem que tomar um líquido muito doce. E às vezes dá um pouquinho de indisposição, enjoo, você fica meio esquisita. Mas ele é muito importante, Mas ele né? é super importante porque ele dá pra gente definitivamente se tem ou não diabetes gestacional. Então, diante desse exame normal, a gente fica tranquilo que não tem. E se tiver alterado, daí toma as medidas para evitar as complicações que podem vir associadas. Legal. E eu sempre brinco que o segundo trimestre pra mim é o preferido, porque você ainda não tá com aquela barrigona, mas você já tem barriga e sabem que você tá grávida e você tá super disposta, né? Eu brinco que é a fase de lua de mel, né? Que passou o enjoo e ainda não começou realmente aqueles desconfortos do terceiro. Exatamente. Obrigada, Mari. Imagina. Bom, segundo trimestre, aquela fase que eu falo que é a fase dos sonhos, que você não tá morrendo de sono, você não tá enjoada, você tem uma barriga, então todo mundo já sabe que você tá grávida, né? Mas você consegue dormir bem, acordar e ainda se movimentar. Eu falo que o segundo trimestre pra mim sempre foi a melhor fase. Temos exames também nessa época, né, doutora Fabíola? Quais são os ultrassons importantes dessa época? 2 exames super importantes do segundo trimestre. O primeiro deles, o morfológico do segundo trimestre. Legal. Que complementa a avaliação da morfologia, da anatomia do bebê em relação ao primeiro, morfológico. Então você vê até uma evolução, né? Do segundo trimestre você acompanha essa evolução do bebê, né? Isso, quanto ele cresceu, se os órgãos cresceram no lugar certo. Legal. Conta-se dedinhos, vê-se a face. A gente consegue descobrir direitinho se o bebê está evoluindo bem, se todas as estruturas anatômicas dele estão se desenvolvendo normais. Legal. E mais pra frente um pouquinho, esse primeiro examezinho morfológico tem que ser feito entre 20 e 24 semanas. Tá, legal. E uma avaliação complementar ao segundo morfológico é a avaliação do coração do bebê, que é o ecocardio fetal. Legal. Normalmente é feito por especialista, por um ecocardiografista, e avalia a anatomia e a função do coraçãozinho do bebê, mais ou menos com 26 semanas. Perfeito. Doutora, muito obrigada por falar aqui com a gente, ajudar um pouco todas essas grávidas que morrem de dúvida nesse começo de gravidez, né? A gente vai falar um pouquinho do segundo trimestre e eu queria que você contasse um pouco da importância do exame no segundo trimestre. Sou cardiologista, né, cardiologista fetal, e eu realizo o exame de ecocardiografia fetal. Esse exame é bastante importante da grávida realizar, porque dentre as malformações fetais, a malformação cardíaca é a mais frequente. Interessante. Então, assim, é bastante importante da gente fazer essa triagem e tem um período que normalmente a gente prefere que esse exame seja feito. Ele pode ser feito precocemente, no primeiro trimestre, mas preferencialmente no segundo trimestre. Tem as semanas exatas, sim, assim, que é ideal? Entre 20 a 28. Perfeito. Né? A gente prefere que seja realizado esse exame. É mais precoce, se tem alguma indicação mais precisa, se não de rotina, em torno de 26 semanas é o tempo mais ou menos que as gestantes são encaminhadas para fazer esse exame. Legal. Então é importante falar porque é um exame separado do morfológico, né? Que as pacientes sempre têm um pouco dessa dúvida, faz junto, não, um exame separado, específico, para a gente poder medir. Geralmente esse exame é realizado por cardiologista, né? Perfeito. Não é um exame realizado por ultrassonografista, é realizado por cardiologista. É um exame que, na verdade, ele complementa o ultrassom morfológico do segundo trimestre. Legal.
né, ele é um exame realizado à parte e complementa, né, o morfológico. Legal. No segundo trimestre, você já começa a mudar o corpo, a barriga cresceu, você já tá com várias coisas na cabeça, né? Então, algumas coisas que podem ajudar são as lingeries, para você ficar mais confortável com a barriga, costas, tudo mais. Outra coisa muito legal e muito segura é o adaptador de cinto de segurança. Então você vem aqui, ó, pensar no adaptador de cinto de segurança. E aí, geralmente, você já sabe o sexo do bebê, então você já dá aquela geral no enxoval. Quartinho, roupinhas, bodies, tudo que vai completar pro seu bebê. Bom, passou aquele segundo trimestre, que é ótimo, você já tá com barrigão, já tá dando aquela cara pra reta final do terceiro trimestre. Então ativa o sininho aqui, que vai vir um vídeo contando todos os cuidados que você precisa ter nessa reta final.